Olá, alunos, como estão? Espero que estejam todos bem. Estamos passando por esse momento de resguardo, de cuidado em relação à nossa saúde. A gente sabe o quanto isso é importante. O isolamento social, até então, é a melhor forma da gente lidar com essa pandemia, que é mundial. Mas eu tenho certo que a gente vai retomar as nossas atividades o quanto em breve. Estou com bastante saudade de vocês, eu preferia muito mais estar presencialmente, a gente tendo nosso diálogo mais próximo, mas enquanto isso não é possível, a gente precisa manter a nossa mente ativa, precisa manter nossos estudos, a gente precisa é, manter a nossa capacidade de produção intelectual, de produção e de crescimento pessoal, mental, inclusive para a gente conseguir lidar com essa avalanche de informações que a gente recebe. E aí eu tenho muito certo de que a geografia é uma ferramenta muito importante para a gente entender melhor o planeta que a gente vive, as transformações do mundo, do nosso país e poder filtrar melhor essas informações que nos chegam e ter uma visão um pouco mais racionalizada, uma visão um pouco mais munida de filtros e de reflexão mais apurada sobre os fatos que vão acontecendo, certo? Então, a gente vai seguir nossos estudos dessa maneira. A gente vai gravando algumas videoaulas, vamos colocando aqui algumas esse diálogo, né, via meios de comunicação virtual. Vou colocando alguns materiais, postando lá no nosso portal, né, no material do professor. E já dizer de antemão que não sou youtuber e a gente vai aprendendo, a gente vai tentando fazer da melhor forma possível. Talvez não seja um vídeo cheio de produção, né? Certamente não vai ser, o professor não tem essa manha, mas a gente vai melhorando e vamos conseguindo nos comunicar assim, tá? Então, fazendo uma retomada, né, do que a gente já trabalhou lá no início do ano, a gente trabalhou bastante ali do crescimento populacional, aspectos ligados a desenvolvimento, subdesenvolvimento no mundo. Esse foi um conteúdo que a gente já fez bastante revisão, estava inclusive ali na véspera da nossa prova, então a gente já tinha revisado isso bastante. Eu dei sequência, então, ao nosso conteúdo, né? Na semana posterior ali, a gente já deixou uma atividade, né, encaminhada, que tratava ali da questão da migração, dos fluxos migratórios e como isso estava relacionado a um quadro de xenofobia, de aversão ao imigrante, como lidar com essa questão do imigrante. Vi que muitos deram retorno dessa atividade. Eu quero dizer para vocês que eu estou recebendo e estou catalogando todos os alunos que estão entregando essas atividades e que elas vão servir como alguma forma de avaliação, né? Estou pensando se vai ser uma nota de participação ou alguma outra atividade ou alguma outra nota que a gente vai criar. Não sei como isso ainda vai se estabelecer, mas tenham em mente que todos que estão entregando, eu estou levando isso em consideração. Não consegui dar uma resposta a todos, não visualizei todos os e-mails recebidos e ainda também não consegui dar uma resposta a todos os e-mails, porque naquela semana que eu encaminhei aquela atividade, foi uma semana que eu mandei atividade para todas as turmas, todas as escolas que eu trabalho. O professor dá aula em 3 escolas e várias turmas, então foi também uma avalanche de material que eu recebi, mas a tempo e a hora eu vou dar uma resposta a todos vocês, certo? Então, dito isso, vamos falar do conteúdo que a gente vai trabalhar a partir desse vídeo. Nesse vídeo, então, a gente vai dar sequência, vai começar um novo ciclo de atividades, de aulas, trabalhando um novo conteúdo, né? Um conteúdo novo. Está ali no livro de vocês, se eu não me engano, é a unidade 2, não sei se é a unidade 2 ou capítulo 2, mas enfim, é um assunto ali que vocês vão identificar no livro que fala sobre a questão da fome no mundo, a distribuição de alimentos e a carência de alimentos para grande parte da população, um percentual muito grande da população no mundo vive numa situação de pobreza e de fome absoluta. A gente vai falar o que significa esse conceito. Então, a ideia hoje é a gente fazer um vídeo um pouco mais curto, pretendo ali fazer no máximo 15,
20 minutos estourando de vídeo. Você eu falando, basicamente, e eu vou apontar alguns conceitos importantes e depois eu vou deixar lá no material do professor textos de apoio, textos que vão falar sobre essa questão, algumas reportagens que apontam ali dados estatísticos sobre o avanço da fome no mundo, e como a geografia pode se apropriar desses dados para fazer uma leitura da realidade. Beleza? Então vão ter textos, vou colocar alguns pequenos vídeos do YouTube falando também sobre isso, e esse nosso vídeo aqui para a gente trabalhar alguns conceitos principais. Mas antes de falar dos conceitos principais, vamos falar, quando a gente começa a falar desse assunto, nós não podemos deixar de destacar uma figura que foi um grande estudioso, um intelectual reconhecido nacional e internacionalmente, e que foi um brasileiro de grande valor, de grande sensibilidade, né? É um cara que vai revolucionar os estudos ligados a essa temática. Ele é um cara que nasceu no início do século XX, mas ele vai ter boa parte da sua produção, o auge da sua produção intelectual, vai ser ali depois da Segunda Guerra, nos 50, nos 60 do século passado. E ele vai ser um cara que vai além dos estudos que vinham sendo feitos até aquela época, até ele apresentar o seu trabalho, né? Ele tem 2 livros que são livros clássicos dentro, né, dos estudos sobre essa temática. Um deles se chama Geografia da Fome e o outro A Geopolítica da Fome. A gente está, então, dando destaque a esse brasileiro, Josué de Castro, que vai ser um cara que vai revolucionar os estudos, porque, como eu vinha dizendo, até então, estudar a fome, tentar identificar os motivos que levam à situação de fome em algumas regiões do mundo, países do mundo, estava ligado a basicamente 3 explicações. A fome, ela estava ligada à explicação que se dava para a fome, eram explicações apontando o aspecto econômico, ou seja, uma situação, um país vive um quadro de fome porque a economia do país não vai muito bem. Uma região, a economia está, enfim, está prejudicada, e isso é a justificativa, a explicação para o aumento da fome. Ou alguma questão médico-sanitária, né, alguma doença, alguma situação médica que está fazendo com que as pessoas não consigam absorver os nutrientes de maneira correta, então isso leva a um quadro de subnutrição, enfim, desnutrição. Ou a questão climática que estava ligada à produção agrícola, enfim, alguma seca, alguma crise ambiental localizada que geraria aí uma explicação para a questão da fome. O Josué de Castro, ele vai levar em consideração esses fatores, mas ele vai além. Ele vai dar um passo além, onde ele vai chamar atenção para que a gente precisa ter um olhar e um entendimento social da fome. A fome, ela tem um aspecto social muito presente, e ele vai descrever isso com muita propriedade. Ele vai ser um cara que vai falar da ideia de que há condições sociais que fazem com que o sujeito não consiga de maneira... seja praticamente impossível que pessoas que vivem em condições, né, de miséria tão extrema, essas pessoas não conseguiriam de maneira autônoma sair daquela condição de miséria. São pessoas que vivem uma carência tão grande de coisas que são tão básicas que essas pessoas chegam a perder a sua humanidade. Então ele fala num ciclo de pobreza que, se a gente não tiver um olhar e uma política pública direcionada para isso, a gente não tem como aquela pessoa que vive naquele ciclo de pobreza sair de maneira individual ou lutar contra isso de maneira isolada, individual, e conseguir vencer e sair desse ciclo de pobreza. Então, ele está falando de pessoas que não têm acesso a condições mínimas de saúde, de educação, de segurança, de alimentação, né?
Então, hoje a gente vive num modelo de vida onde as coisas, a relação que a gente tem com as coisas é uma relação econômica, de mercado. A gente compra, a gente adquire coisas que se transformam em mercadorias e através do nosso trabalho a gente recebe salário, compra essas coisas e tal. Mas ele coloca, o Josué de Castro vai ser um dos caras que vai ser importantíssimo para destacar que algumas questões elas não podem ser vistas meramente como mercadorias. A gente não pode lidar com a questão da alimentação mais básica do ser humano como uma questão de quem pode comprar tem, quem não pode, sinto muito, não tem. Né? A gente não pode viver isso. Então, o cara que não tem condições mínimas de alimentação, isso vai ter consequências em todos os aspectos da vida dele. Então, ele, por exemplo, ele começa a fazer esses estudos quando ele começa a observar a sua realidade local. Ele era um pernambucano, ele viveu no interior de Pernambuco, na sua infância ele viu a questão ali da seca produzindo, né, uma quantidade muito grande de pessoas sem acesso ao alimento. Ele era de uma família que tinha mais condições, ele conseguiu estudar, ele se formou em medicina, e depois ele muda para o litoral, né, de Pernambuco, e ele começa a fazer estudos de pessoas que viviam em condições de miséria absoluta e, por conta disso, até perdiam a sua humanidade. Né? Pessoas que deixavam de ser seres humanos porque educação, eles não tinham zero de educação, eles tinham zero de condições de higiene, não tinham condições muito precárias de habitação, de segurança. E isso fazia dessas pessoas, né, homens caranguejos. Ele faz, no estudo dele, faz essa associação de homens que viviam de uma subsistência do mangue, dos manguezais, coletando caranguejo, coletando marisco. Aquilo era o mínimo que eles tinham para conseguir se alimentar. E aí ele colocava que mesmo um filho desse homem do caranguejo, ele nunca ia conseguir deixar de ser homem do caranguejo. Porque aquela criança, mesmo que a gente tenha escolas públicas, né, políticas ligadas à educação, são políticas que estão desconexas, elas têm que estar juntas. Né? Então, um menino que não tem condições, uma criança que não tem condições de alimentação mínima, aquela criança não consegue acompanhar, ter um acompanhamento, um desenvolvimento na escola como outra que tem as condições mínimas. Né? Então, ele já não vai conseguir estudar, ele não vai conseguir ter um avanço, né, nas condições sociais dos pais dele, ele vai se manter naquele ciclo de pobreza que ele chama. Né? Então, ele é um dos caras que ele vai ser um grande defensor de políticas públicas. Ele fala que a questão da fome não é meramente uma questão econômica. Mesmo que a gente tenha um crescimento econômico, a gente precisa ter políticas para que aquelas pessoas saiam daquela condição de miséria. Algumas pessoas vivem em condições tão precarizadas que para elas é basicamente uma sentença de vida, né, daquela vida para sua existência, né? Então ele é um cara que, por exemplo, ele vai participar depois, ele vai fazer esses estudos da fome no Brasil. Ele vai ser um cara bastante importante, por exemplo, para um cara que vai defender e vai conseguir aplicar políticas públicas, por exemplo, fazendo com que fosse obrigatório a merenda escolar, coisa que lá nos anos 40, né, era algo que ninguém conseguia fazer essa associação da alimentação como algo, não só uma caridade, mas como algo fundamental para o cara poder estudar, se desenvolver, ter condições, né, de ter uma escolarização melhor do que teve os seus pais e, a partir daí, conseguir sair daquele ciclo de miséria. Ele vai ser um cara que vai participar de organismos internacionais, depois ele faz estudos sobre a fome no mundo e também vai trazer esse olhar social da fome, de bolsões de miséria, onde, né, são emergenciais políticas públicas. Então, ele vai ser um cara que vai participar depois, inclusive, de organismos internacionais. Ele vai compor, dentro da ONU, a gente tem uma parte da ONU, um setor da ONU, que tem esse olhar mais específico sobre a questão ali da fome. A ideia de fome absoluta, então, vai ser criada. O que é esse conceito de fome absoluta? Eles começaram a fazer estudos que existiam várias pessoas que não tinham
o mínimo de calorias diárias necessárias. Então, eles começaram a indicar que era necessário que, para que as pessoas tivessem condições de sobrevivência, elas teriam que ter um número, se eu não me engano, são 2.000 calorias, né, determinado pelas organizações de saúde. Então, pessoas que deveriam ter garantidas 2.000 calorias diárias para o seu desenvolvimento, para que elas pudessem ter um mínimo das suas funções biológicas, vitais, sendo garantidas. E que existiam muitas pessoas no mundo que não conseguiam sair, não conseguiam atingir esse número. Então, ele vai falar dessa necessidade de combate à ideia da fome absoluta, que é essa ideia de seres humanos vivendo abaixo de uma linha de consumo de calorias básicas para a sua sobrevivência. E aí ele vai, dentro desses organismos internacionais, defender muito essa ideia de que não é meramente uma questão econômica. A sociedade precisa encarar essas conquistas sociais que eu já destaquei, né? A alimentação, a educação, a questão da saúde, enfim, questões muito básicas, elas não podem ser vistas como mercadorias, elas têm que ser garantidas enquanto direitos. E se elas são direitos, né, para aquelas pessoas, essas pessoas não podem ser elas responsáveis, individualizadas a responsabilidade para essa questão da fome. Então, a gente destacar que a culpa, o culpado, o cara viver naquela situação, a culpa é dele, é um discurso até muito cruel, né? Que coloca sujeitos que estão numa condição tão precária que não conseguem nem exercer uma cidadania, exercer a sua condição de ser humano no mundo, né? Então, ele fala que isso é um problema político, não é um problema econômico, não é um problema ambiental ou sanitário somente. É um problema político. Então, a gente tem que criar leis, criar regras, criar condições e criar uma discussão no conjunto da sociedade para que a sociedade entenda isso como uma necessidade desse cuidado especial para esse grupo de pessoas, para que elas possam sair dessa condição de miséria absoluta e, a partir daí, né, conseguirem ter seus processos de desenvolvimento. Né? Esse cara, então, ele vai ser uma figura fundamental aí dentro dos estudos da fome no Brasil e no mundo, certo? Agora, fazendo um paralelo, eu quero destacar aqui um quadro atual dos estudos sobre a fome. Então, a gente falou dessa ideia de fome absoluta, era o conceito que prevalecia até o final do século XX. Até o final do século passado, a gente trabalhava com essa ideia de fome absoluta. Nos últimos anos, a gente tem ampliado esse conceito para a ideia de insegurança alimentar. Hoje em dia, a FAO é o organismo, é a sigla em inglês para Organização acerca da Alimentação e Agricultura. Esse organismo dentro da ONU, ele faz esse trabalho de medição e de avaliação dos países que estão com, né, índices mais preocupantes, e eles também apontam sugestões de ações para que os países e governos locais possam tentar reverter esse quadro. Diante disso, a gente vai ver que hoje em dia a gente trabalha com uma ampliação dessa ideia, desse conceito de fome absoluta. Então, a gente hoje em dia tem essa ideia de insegurança alimentar, onde foi feito uma espécie de gradação, a gente amplia essa ideia de que existem várias pessoas vivendo em condições precárias de alimentação, colocando inclusive alguns níveis, alguns graus de precariedade, como as pessoas vivem em situação de precariedade. Então, hoje em dia, a gente fala já em insegurança alimentar severa, seria a ideia de fome absoluta, então pessoas que vivem com uma quantidade menor de calorias necessárias à sua sobrevivência, e a ideia, a sua sobrevivência mínimo de saúde, né? E a gente vai falar também da ideia de insegurança alimentar moderada. Hoje a gente já tem esse novo termo.
Então, essa ideia de insegurança alimentar moderada seriam pessoas que conseguem atingir um mínimo de calorias, mas elas se alimentam com uma quantidade de nutrientes muito precarizada. Então, são pessoas que comem basicamente carboidrato. Então, a gente tem visto no mundo, né, que, inclusive em países ditos desenvolvidos, que tem aumentado o número de pessoas que vem apresentando esse quadro de insegurança alimentar moderada. Então, esse número é um número alarmante. 1 em cada 4 habitantes do nosso planeta vive nessa condição de insegurança alimentar moderada. Então, são pessoas que conseguem atingir um mínimo de calorias diárias, mas se alimentam basicamente de macarrão ou de alguma massa, de algum produto mais barato, né? São uma alimentação muito pobre em nutrientes. Então, a gente hoje em dia tem visto uma situação até um paradoxo, uma coisa meio contraditória. A gente tem visto esse aumento da insegurança alimentar moderada e, ao mesmo tempo, a gente tem visto ali uma situação ali de aumento da obesidade no mundo. Países mais pobres estão apresentando um quadro de desnutrição, que é diferente de subnutrição. São conceitos importantes também. Subnutrição é essa ideia de eu não tenho a quantidade mínima de calorias suficientes para o meu corpo. E a ideia de desnutrição é a ideia de que eu posso até não estar subnutrido, mas a quantidade de nutrientes que eu consigo ingerir, ela é muito pobre, né? Então, a gente hoje em dia tem vários países onde a gente está vendo um aumento da obesidade. Então, são pessoas que estão se alimentando muito mal. Elas não estão subnutridas, mas estão desnutridas, né? Então, pessoas apresentando um quadro de obesidade, mas com uma carência de ferro, uma carência de, enfim, de várias vitaminas essenciais. Então, uma coisa bastante complicada a gente tem observado nos dias de hoje. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar alguns dados aqui. Então, a insegurança alimentar severa no mundo, ela atinge 1 em cada 9 pessoas no nosso planeta. Então, a gente hoje em dia tem condições de produzir alimentos, condição de transportar alimentos, de armazenar alimentos de maneira suficiente para dar conta para todos os habitantes do planeta. Mas, mesmo assim, a gente mantém um quadro muito grande de pessoas que vivem em completa situação de carência alimentar, né? 1 em cada 9. E, inclusive, nos últimos anos, esse quadro vem aumentando no Brasil. O Brasil ele tinha conseguido sair do mapa da fome, né? Então, são números, né, para a FAO. Países que têm menos de 5% da sua população vivendo num quadro de insegurança alimentar severa são países que estão fora do mapa da fome, né? O Brasil, durante muito tempo, figurava entre, né, países do mapa da fome. Ele conseguiu sair do mapa da fome, né, no início ali do século XX e, infelizmente, nos últimos anos, aí a gente está falando, né, de 2000, a partir dos anos de 2017, a gente começou novamente a aumentar o número de pessoas nessa situação extrema de pobreza e de fome, e a gente, então, novamente voltou a estar dentro do mapa da fome. Uma notícia bastante infeliz para nosso país, né? Então, por que isso vem acontecendo, professor? O que pode estar atribuído a isso? Isso vem acontecendo no Brasil e também aconteceu no mundo, né? O mundo apresentou um aumento do número de pessoas vivendo nesse quadro extremo. Isso tem a ver com 3 fatores, né, indicados ali pela FAO. Um deles é a questão do aumento de guerras e conflitos. A gente viu nos últimos anos conflitos na Síria, conflitos em algumas regiões do continente africano, fazem com que essas pessoas não tenham acesso ao alimento. Então, isso agrava o quadro de fome no mundo. A gente tem visto o crescimento de grandes empresas ligadas à produção de alimentos, grandes multinacionais de alimentos, e um enfraquecimento
de produtores locais, produtores, né, pequenos e médios produtores. Isso acaba gerando um aumento do custo do alimento. Isso a gente pode fazer uma relação com o conteúdo que a gente viu no ano passado, né? A gente falou bastante da questão dos modelos agrícolas e a gente viu como o produtor local, o pequeno e médio produtor, ele tem um papel importante em conseguir manter a diversidade de alimentos e de um preço acessível aos consumidores locais, né? Então, a gente tem visto que políticas públicas para fortalecer o pequeno e médio produtor, elas vêm diminuindo no Brasil e no mundo. E no Brasil, em específico, a gente não pode deixar de destacar a redução de políticas públicas voltadas ao combate à miséria, né? Dentre elas, a mais famosa Bolsa Família. A gente sabe que esse é um assunto polêmico, a gente sabe que há um debate muito grande se o Bolsa Família ele não foi usado de maneira política, né, para propaganda política de um partido ou de outro, se ele não foi um programa que deveria ter tido uma continuidade ou avançado nas etapas ali do programa pensado, mas a gente não pode deixar de destacar que esse programa ele conseguiu fazer do Brasil. O Brasil, no início do século XX até o ano de 2014, ele tinha sido o país que conseguiu diminuir, um dos países que conseguiu reduzir de maneira mais drástica esse quadro de pobreza extrema, de fome, né? A ideia da insegurança alimentar severa. O Brasil foi o país que mais conseguiu reduzir esses números. E agora a gente volta a ter um crescimento desses números, talvez ligado a essa ideia de que esse programa, né, foi muito atacado, foi abandonada essa ideia de que é necessário a gente ter um olhar social e de políticas públicas para esse assunto. Talvez a gente pudesse pensar de uma outra forma, de que maneira, a gente pode até discutir ou debater se o Bolsa Família é uma estratégia que poderia ser repensada e tal. Mas a gente não pode fechar os olhos para o quadro de que a redução de programas ligados ao combate à fome, programas governamentais ligados ao combate à miséria, fez com que o Brasil voltasse a figurar no mapa da fome, que é algo muito complicado, muito triste e muito penoso para pessoas que, né, voltam a viver uma situação complicada como essa. Então, assim, ó, a gente vai finalizando por aqui. Eu vou deixar algumas reportagens para que vocês façam uma leitura, se aprofundem sobre esse assunto, né? O vídeo aqui já tá dando quase meia hora. Então, para a gente finalizar, peço que vocês olhem também algumas sugestões de materiais que eu vou colocar no portal. Só para a gente finalizar mesmo esse vídeo, eu quero chamar a atenção de como a gente pode fazer uma relação entre conhecimento e arte, né? Um movimento cultural, um movimento artístico muito importante, pernambucano, e que vai usar como referência, né, intelectual a obra do Josué de Castro, vai ser o movimento Mangue Beat, que vai ter, dentre os seus principais expoentes, um cara chamado Chico Sainz, um cara que vai fazer uma mistura de ritmos, ele vai misturar um ritmo local, pernambucano, de batidas de maracatu, com guitarra eletrônica, com enfim, novos instrumentos e formas de tocar a sua música, e ele vai usar muito essa figura do homem caranguejo, né? Então, essa ideia do ser humano que está vivendo uma condição tão extrema que ele perde a sua humanidade, ele quase deixa de ser ser humano, né? Então, ele vive naquele círculo ali. Então, o cara que vai conseguir traduzir isso através de música. Eu vou deixar também lá um link de uma música do Chico Sainz, Nação Zumbi. Essa é uma referência musical da minha geração, talvez vocês não conheçam, mas eu cresci ouvindo essas músicas, são referências muito fortes para mim, beleza? Então, pessoal, conhecer um pouquinho aí também da parte cultural, vamos deixando aí para
esses encaminhamentos para vocês verem lá no material do professor. Falou, galera. Grande abraço aí. Espero que eu possa ter conseguido dar uma mensagem legal aí, que vocês consigam ter acesso a esses materiais e a gente vai voltar a se comunicar. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.